De volta ao seu programa, a gente ao vivo aqui na Novo Tempo, conversando com você e sempre com a sua ajuda nas nossas redes sociais. Esse programa acontece uma discussão aqui ao vivo na televisão, mas acontece uma outra discussão aí nas redes sociais e a gente vai interagindo aí, tá bom? Então, facebook.com/seu programa, o nosso Twitter, o @seu programa, a gente quer saber o que é ser pai para você. Além da nossa promoção, que você pode levar para casa o DVD do Daniel Liddick, postando uma foto sua com o teu pai. A foto mais criativa leva para casa o DVD Salmos do Daniel Liddick. E aí a gente está recebendo dois pais aqui, um de primeira viagem e outro que não é de primeira viagem. O Sávio, pai de primeira viagem. Tudo bem, Sávio? Tudo bom, Wagner. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pelo convite. Sávio, a Priscila está grávida de quanto tempo? Priscila completou ontem 13 semanas. 13 semanas. 13 semanas. Isso Ou não, dá vai quanto? completar amanhã 13 semanas. Amanhã, isso dá quantos meses, que eu sou ruim de conta? Se eu não estou enganado, entra no terceiro mês. Está entrando no terceiro mês. Tá. É porque o cálculo parece um pouco diferente. É um pouco né? diferente, Teoricamente, né? seriam já 3 meses e uma semana, mas segundo a informação do médico, ela está no terceiro mês agora. Ela está no terceiro mês. Então faltam mais 6 meses Mais aí. 6 meses. E o frio na barriga está começando a acontecer ou você está O tranquilo? frio na barriga começou já quando eu fiquei sabendo, né? Descobriu a notícia. Quando descobri, já começou o frio na barriga, mas ser pai é um sentimento tão bom, tão bom, tão bom, que agora a gente está só absorvendo aquelas coisas boas de curtir esse momento que ela está tendo a gestação dela, né? Obviamente que vem as preocupações, né? Aquele friozinho na barriga em cada exame vai acontecendo, mas a gente está muito feliz, graças a Deus. O Sávio, ele é o tesoureiro assistente aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, trabalha com a gente aqui todos os dias. Inclusive o Sávio tem uma paixão com criança, a gente sempre vê, né? As que você gosta de brincar com as crianças, a Sofia mesmo do Pastor Ivan tá sempre ali junto com você e com a Priscila, né? Eu gosto muito de criança, sempre gostei, desde pequeno. Talvez porque eu sou filho único, eu gosto muito de criança, né? Então, desde pequeno eu sempre gostei muito de criança. Eu vejo uma criança, eu tô pegando colo, tô brincando, eu gosto muito. E daqui a pouco tem mais um chegando aí, porque filho único nunca tem um filho só, né? Bom, e o Avley Martins está aqui com a gente também. Ele é supervisor de enfermagem do PSF UNASP, é isso? Isso, eu sou assessor técnico lá na administração do PSF UNASP e enfermeiro de formação. Legal. Avley, você é pai de 2 filhos, né? 3. 3? Eu sou filho único também, como lá, ele. filho único nunca tem um filho só. Não vai. É. E eu tenho 3 filhos, quero Qual a até idade mandar deles? um beijo para eles. 6, 4 e 2. Eu tenho uma escadinha em casa. Olha, pode mandar um abraço. Qual é o nome deles? Gabriel, Bia e a Tica. É Gabriel, Beatriz e Letícia. Legal. Então, 6, 4 E 2. e 2. Olha, uma escadinha mesmo. Como é que faz? Já tem um tempo que você não dorme uma noite completa assim, né? Vou te contar o que aconteceu essa noite. Tranquei a porta do meu quarto, e quando foi mais ou menos umas 3 horas da manhã, a Beatriz esmurrava a porta. Eu quero dormir com a minha família, eu quero dormir com a minha família. E aí foi para nossa cama. Aí hoje cedo eu acordei, filha, vamos para a escola. Papai tem que tomar banho, fiz xixi na sua cama. Então essa é o que te espera, amigo. É o dia a dia. Eu não tenho nenhuma experiência, porque na família faz muito tempo que não tem uma criança pequena que eu conviva. Também não sou pai. Não tenho, assim, uma relação muito presente com criança, não sei muito linda. Gosto também, assim como o Sávio, de criança. Vamos ver o que Deus reserva aí para o meu futuro, né? Mas vamos conversar aqui sobre essa questão, porque eu acho que a mãe se envolve muito profundamente nessas questões de criação do filho, de acompanhamento e tudo mais, mas o pai tem, ou deveria ter, um papel que é fundamental, né, Avley? Sim. Olha, criar uma criança nos dias de hoje não é algo tão simples. Uhum. Então, se o marido e a mulher não estiverem sintonizados e conversarem bastante e montarem um planejamento para essa educação, a rotina consome o dia a dia da gente. Lá em casa, eu e minha esposa somos enfermeiros. Minha esposa é a coordenadora do curso de enfermagem lá no UNASP. Então, nós ficamos o dia inteiro fora. Então, a gente tem que dividir algumas atividades. No começo, eu não era muito adepto a dividir as atividades. Ah, é? O primeiro filho, o Gabriel, quando nasceu, eu aprendi a ajudar. Hoje isso é algo natural, porque senão não dá conta. 3 filhos, imagina, são 3 lancheiras para arrumar, 3 agendas para ler,
3 tarefas para ajudar a fazer. Eu tenho ainda minha mãe que me ajuda bastante, mas fora isso, se o pai não estiver junto, a sobrecarga para a mulher é insana. Ô, Sávio, me conta como foi. Você falou que o frio na barriga já foi desde a hora que você descobriu, desde a hora da notícia. Isso. Como é que você ficou sabendo e o que você sentiu? O dia foi um dia especial, né? Porque o dia que minha esposa falou foi dia 12 de junho, dia dos namorados. Né? E foi, eu acho que era umas 18h30 horas, mais ou menos. Eu estava para entrar numa reunião, quando a Priscila entrou na minha sala e falou, olha, tem uma notícia para te dar. Me deu uma caixinha, dentro da caixinha tinha um bilhetinho, na verdade tinha um exame, aquele exame de farmácia, e um bilhetinho dizendo, acho que tem 2 coraçõezinhos batendo dentro de mim. Naquele momento, acho que os primeiros 10, 15 minutos eu fiquei em choque, não acreditei. Porque é um misto de emoção, entendeu? É alegria, ao mesmo tempo... assim, é difícil de descrever em palavras, né? Mas foi aquele dia. Então, daquele dia em diante, a minha cabeça mudou. Mas como é que você foi para a reunião depois? Na verdade, eu fui, né? Na verdade, o meu corpo foi. Né? Mas a cabeça estava longe. A cabeça estava longe. Eu acho que foi uma das minhas primeiras reuniões que eu acho que eu não prestei atenção em nada, né? Conversava, a gente estava debatendo o assunto, eu dava minha opinião, mas fugia daquele assunto, eu já ficava imaginando aquela notícia que a Priscila me deu antes de entrar nessa reunião. E não contou para ninguém lá na reunião? Não, na reunião eu não contei para ninguém, não. Né? E depois, as primeiras pessoas que nós contamos foi para o meu pai, para minha mãe e para os pais da Priscila. Né, para a mãe da Priscila e para os irmãos da Priscila. Né, então foram as primeiras pessoas que a gente avisou. E depois a gente foi comentando com Porque dá vontade de contar, né? Não, com certeza. Né? É uma coisa que extrapola, né? Sai da gente. Dá vontade de contar para todo mundo. A gente fez um programa aqui sobre adrenalina e aí uma pessoa que participou do programa disse o seguinte, que o momento de maior adrenalina foi quando descobriu que estava grávida. E ela não tinha ninguém para contar, porque o marido tinha saído para trabalhar, não tinha ninguém em casa. A primeira pessoa que ela encontrou no ônibus, ela falou, oi, tudo bem, eu tô grávida. Porque realmente é uma coisa que as pessoas querem contar, né? Quer compartilhar, né? É uma alegria, né? Quem não quer compartilhar uma alegria? Né? E aí você falou que desde então a sua cabeça já tem sido diferente. O que mudou? Na verdade, o que eu converso com a Priscila às vezes é o seguinte, eu fiquei, eu acho, mais maduro 10 anos depois dessa notícia. É né? mesmo, Porque sabe? Você já começa a se preocupar como pai, né? O mundo hoje em dia não tá fácil criar uma criança. Para trazer uma criança para o mundo hoje, você tem que ter uma estrutura muito boa e tu tem que saber educar essa pessoa. E é uma responsabilidade sua. Enquanto não tem filho, é você e sua esposa. Então, depois que você tem filho, você tem que se preocupar com a educação, você tem que se preocupar com a formação dele, os caminhos que a gente vai guiar essa criança. Querendo ou não, essa é a preocupação que tem. Mas é que eu sempre comento, eu acho que se Deus deu a mim e a Priscila a possibilidade de a gente ser pai agora, Ele vai dar a capacidade para a gente e nós conduzirmos essa criança também. Com certeza. O que vocês estão fazendo para se prepararem para esse momento? A gente está lendo bastante, Wagner. A gente está lendo o livro Orientação à Criança, que é da Casa Publicadora Brasileira. Fora esse livro, esses outros livros de gestação, a Priscila uma amiga deu um para ela lá que acompanha semana a semana, a gente está acompanhando bastante. Hoje tem bastante sites, explica todo aquele processo de gestação, todo aquele processo de criação. Então a gente está acompanhando, cada semana que passa a gente acompanha, faz questão de ler para ficar bem por dentro. Eu acho que é legal esse espírito, Avley, que o Sávio está tendo aí, de ler junto com a Priscila e tal, para eles aprenderem, porque a mãe não se sente sozinha nessa batalha que vai ser essa nova vida, né? Eu acho que ali no PSF vocês devem acompanhar, quando o pai está junto, o pai vai às consultas, se programa para estar junto com a mãe, que está carregando o filho desse casal, acho que ela se sente mais tranquila e só automaticamente passa para a criança, né? Com certeza. O pré-natal é um momento muito importante para o nascimento. Então, se o pré-natal ele é feito com o envolvimento do casal, com a participação do homem e com planejamento, o nascimento é tranquilo e essa criança tem o primeiro ano muito agradável, porque houve um planejamento. Eu lembro quando o Gabriel, a Maristela estava grávida do Gabriel, e nós chegávamos no culto sábado e ele mexia bastante. E aí eu passava a mão na barriga da Maristela e conversava com ele e ele se acalmava. Então, é conversar com a criança, vai orar, vai fazer o culto, principalmente a partir do 6º mês, você vai perceber as reações da criança. Então, a criança mexe bastante. Então, a mãe sente isso de forma muito
muito grande. A minha esposa fala que a coisa que ela tem mais saudade é de sentir um nenê na barriga. Como ela teve 3, então ela sente saudade disso. Você tocou num aspecto que é super importante, que a gente vai falar aqui daqui a pouco, porque a mãe tem toda essa primeira responsabilidade com os cuidados básicos da criança, tem a alimentação, a saúde, de fato, o bem-estar da criança, mas o pai tem uma responsabilidade muito grande que é guiar pelos caminhos espirituais, né? O pai, o marido, é o sacerdote do lar. Sem dúvida. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Agora, como é importante nesse momento de gestação, e claro que durante toda a vida, os pais terem uma saúde mental muito bem equilibrada. Dados do Departamento de Psiquiatria do Hospital Dinamarquês Elsie Fona, pais que sofrem de estresse, ansiedade e outros problemas emocionais podem afetar de forma negativa a saúde mental dos seus filhos antes mesmo deles nascerem. Ou seja, durante a gestação do bebê, ele já consegue sentir toda a movimentação, todo o funcionamento dessa família. A gente tem muita coisa para conversar no programa de hoje. No próximo bloco, dicas básicas aí de como é que a gente troca a fralda do bebê, como é que a gente dá banho, como é que a gente faz o bebê dormir. A gente vai descobrir se o Sávio já aprendeu algumas dessas coisas e o Avley vai ensinar pra gente também. Então não sai daí, a gente volta já. Seu programa tá só começando.